Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, dia 1º de março de 2025, vamos ver o que a Palavra de Deus na liturgia tem para nós. Mas antes, vamos refletir um pouquinho sobre a vida do santo do dia. Hoje é dia de São Félix III, Papa. São Félix III, Papa desde o ano 483, teve que enfrentar o cisma do Patriarca de Constantinopla e combater as heresias monofisitas e arianas. Apoiou os bispos africanos contra as invasões dos vândalos e readmitiu na Igreja todos os cristãos que tinham sido obrigados ao batismo ariano. São Félix III, rogai por nós. Estamos na 7ª semana do Tempo Comum e a primeira leitura de hoje é retirada do livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos do 1 ao 13. Da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem, e a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder, semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhe disse: tomai cuidado com tudo que é injusto, e a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que leitura magnífica. Essa leitura coloca o ser humano no seu devido lugar, lugar de criatura, muito amada, mas criatura de Deus. O ser humano não está acima de Deus. Deus, ele cria o ser humano do nada, segundo as suas leis. O corpo do ser humano funciona conforme aquilo que Deus ordenou originalmente, a biologia, a sexualidade, o jeito de agir, aquilo que alimenta, a maneira do corpo funcionar, tudo isso é criado por Deus. E o ser humano, quanto mais entende, se aproxima de Deus, mais sábio ele se torna. E Deus dá poder ao homem para administrar todos esses dons, para administrar a terra inteira, com os animais, as florestas, com toda a criação. Em toda a criação, somente o ser humano pensa, somente o ser humano pode conscientemente adorar a Deus e prestar culto a Ele. Olha como é que essa leitura perpassa todo o amor de Deus por nós e a sua sabedoria ao ordenar todas as coisas na existência humana. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdade, nos afastamos da lei natural que faz o nosso corpo funcionar. É por isso que quanto mais longe de Deus, mais a vida da pessoa vai desmoronando. A gente vê isso com tanta clareza na vida daqueles que se afastam de Deus e começam a blasfemar, começam a adorar falsos deuses. Como que a pessoa se destrói, como cai num ódio, nos vícios,
como a sua vida vai sendo corroída, porque ela se afastou daquilo que a mantém de pé. É Deus que sustenta todos nós. E Ele ainda sustenta os maus para dar tempo de um arrependimento. Se uma pessoa está no mal e está vivendo ali um conforto, e está vivendo ali uma vida em que parece não haver uma punição, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus está dando um tempo para a sua conversão. E quando esse tempo acabar, a punição virá, e pode ser uma punição eterna se ela não se arrepender. A sabedoria de Deus penetra todas as coisas, só que nem todas as coisas correspondem a essa sabedoria. O ser humano tem essa capacidade de corresponder à graça de Deus, cooperar com ela. É claro que nem todas as pessoas cooperam da melhor maneira possível. Os que melhor cooperaram com a graça se tornaram santos e santas. Será que você quer se tornar santo, se tornar santa? Com a graça de Deus, sejamos chamados a essa santidade. Vamos para o Salmo? O Salmo de hoje é o 102, em algumas traduções, 103. E o refrão diz assim: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. Os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento, ela se esvai. Já nem sabemos onde era o seu lugar. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos dos seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. Olha que belo salmo, meus amados. Aqui fica muito claro que é uma confirmação da primeira leitura. Deus vê de que barro somos feitos, Ele sabe como a gente funciona, porque Ele criou o nosso organismo. Cada via respiratória, cada traço da nossa corrente sanguínea, Deus sabe de tudo. E Ele se compadece da nossa pequenez. Como um pai vê uma criancinha, às vezes tentando se elevar, às vezes tentando se levantar, às vezes tentando dizer que é forte, mas basta uma formiguinha ali morder e a criança já começa a chorar. Nós somos pequeninos diante de Deus. Aqueles que se reconhecem pequeninos são visitados pela sua graça. Você está entendendo como que as leituras vão mostrando? Nós somos criaturas de Deus, devemos agir como tal. E quando a gente reconhece que há um Deus criador que sabe de todas as coisas, que Ele ordena o cosmos, trazendo ordem, beleza, justiça, a gente vai começando a trabalhar, mas começa a deixar as coisas nas mãos dele. Isso tira toda a inquietação. Isso nos dá aquela simplicidade das crianças. Sabe, eu sou pequeno, estou aprendendo, mas eu tenho um pai que me protege, me ama. Por falar em criança, vamos ler então o Evangelho de hoje para ver se tem alguma coisa a ver com essa pequenez das crianças, com essa simplicidade. A leitura do Evangelho está em Marcos, no capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus impõe as mãos sobre as crianças. É um gesto de bênção, representa sacramentos. Olha que bênção. Jesus abençoando, assim como os padres são chamados a impor as mãos e a abençoar. E veja, o ápice da nossa liturgia, né? Nós passamos por toda a criação ali olhando como o ser humano é pequeno diante de Deus com todo o seu poder.
E aqui Jesus deixa muito claro: quem não se reconhecer pequeno diante de Deus, com essa humildade, se abandonando à sua providência divina, se abandonando à sua vontade, como uma criança se joga nos braços do Pai. Quem não acolher o reino de Deus dessa forma, com humildade e simplicidade, com essa total dependência, quem não acolhe dessa forma e quer fazer do seu jeito, de maneira arrogante, de maneira soberba, essa pessoa não vai poder herdar o reino de Deus. É uma leitura simples, mas que esconde o mistério daqueles que se salvam. Todos os que se salvam têm, em alguma medida, um coração de criança, simples, confiante, dependente de Deus. Um coração humilde, manso, sereno. Daqueles que sabem que existem coisas que são acima da sua capacidade e que são muitas coisas. Ao olhar para dentro de nós, ao olhar no entorno, a gente percebe como Deus é grande, como as obras das suas mãos já são de maneira surpreendentemente grandiosas. E eu aqui no meio disso tudo sou um grãozinho de areia. Como não reconhecer que Deus é infinitamente maior do que eu? E que eu devo me prostrar em adoração diante dele? E clamar: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Papai, meu papaizinho, me pega no colo, me leva em seus braços, me conduza à salvação. Eu envelheço, os anos passam, mas eu permaneço uma criança que não sabe nada das coisas celestes. A gente apenas balbucia algumas sílabas, algumas palavras na oração, na vida espiritual. A gente apenas diz um gugu dadá, mas ainda não entendemos, ainda não conseguimos formar frases na vida espiritual. Nós ainda não temos essa noção completa. Ainda não somos adultos na vida espiritual e só o seremos no céu. Porque aí então veremos nosso papai face a face. Meu Deus, nos conduza ao céu. É lá que nós queremos morar um dia. Mas para isso, nos dê a graça de sermos na nossa vida como crianças, humildes, dependentes de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.